Comenzamos ya. Bueno, buenos días, buen día. Soy Miguel Baiget, subdirector general de Suelo, Información y Evaluación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, y damos comienzo a esta mesa redonda sobre el urbanismo en la SIDE, ¿no? O urbanismo na SIDE, dentro de estas 11º jornadas ibéricas de infraestructuras de datos espaciales. Bien, en estos 5 primeros minutos voy a presentar a los ponentes de habla española, pero bueno, quería comenzar agradeciendo a los organizadores de las jornadas la oportunidad de dedicar esta mesa redonda al ámbito del urbanismo, ¿no? Y así, además, conocer de primera mano el desarrollo de la SIDE en materia urbanística que están llevando a cabo también desde Portugal. Bien, el ámbito de la ordenación urbanística y territorial es especialmente apropiado, ¿no?, para el desarrollo de las IDES, ¿no? De hecho, se puede decir que es una necesidad, ¿no?, que viene dado por el carácter de la información de los documentos urbanísticos, ¿no?, que regulan el uso o el despliegue de los usos en el territorio, con lo cual la información geográfica es esencial, ¿no?, para acceder a los documentos urbanísticos, ¿no? Y esta necesidad viene dada tanto para, digamos, dar a conocer esta información a los distintos agentes públicos y privados que intervienen en el proceso, como también al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Para que puedan acceder a los datos de una forma transparente, abierta, pero también para que se impliquen en el proceso urbanístico, para que haya una participación efectiva y real en los procesos urbanísticos, ¿no?, que es una de las cuestiones clave en toda la normativa urbanística española y autonómica, ¿no? Bien, hace pocas semanas tuvimos en España una reunión del Grupo de Trabajo del Sistema de Información Urbana, que es el sistema nacional que recoge la información urbanística municipal de todo el territorio. Es un sistema que se elabora desde el propio Ministerio de Transportes en colaboración con las comunidades autónomas y que ofrece unos servicios web que permiten dar a conocer el planeamiento urbanístico en toda España, ¿no? Bien, para que el que no esté familiarizado con este sistema, bueno, pues decir que es un sistema aprobado en una ley de suelo estatal, por lo tanto tiene un apoyo legal. Bueno, luego posteriormente, si acaso en la mesa redonda, bueno, pues comenta algún detalle más del sistema, ¿no?, de este sistema estatal, ¿no?, que cubre todo el territorio. Pero bueno, no quiero extenderme de estos 5 primeros minutos que tengo asignados y paso a presentar a los 2 ponentes de habla española que tenemos el lujo de tener en esta mesa redonda, ¿no? En primer lugar, de Castilla y León, Alberto González Monsalve, que es jefe del Centro de Información Territorial dentro de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en que en su intervención, ¿no?, bueno, va a centrarse sobre todo en la necesidad de ofrecer unos servicios de información urbanística viables y sostenibles, ¿no?, centrándose en esa palabra, ¿no?, en la sostenibilidad del servicio, ¿no?, y también priorizando las necesidades de los usuarios, ¿no?, es decir, un servicio que tiene que estar enfocado al ciudadano. Y en segundo lugar, de Madrid, bueno, realizará una ponencia Álvaro González Dueñas, que es técnico de la Subdirección General de Estudios Territoriales y Cartografía, dentro de la Dirección General de Urbanismo y en la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y como veremos en su intervención, se centrará especialmente en el tratamiento del ámbito urbanístico en la directiva y el reglamento INSPIRE y en la transposición, en la ley que transpone esa directiva en España, que es la LISIGE, ¿no?, la Ley sobre Infraestructuras y Servicios de Información Geográfica en España, ¿no? Resaltará algunas cuestiones que se suscitan a la hora de ver el tratamiento que se hace del urbanismo en estas normas y que estamos también abordando a nivel estatal dentro de un subgrupo técnico de trabajo en el ámbito del sistema de información urbana. Es decir, intentaremos avanzar en el cumplimiento en los próximos meses. Y ya sin más, voy a dar paso a Cristina Garret, ¿no?, para que haga
la introducción de los participantes de habla portuguesa. Bien, cuando quieras, Cristina. Muchas gracias. Muito obrigada. Meu nome é Cristina Garrete, sou diretora de Serviços de Ordenamento do Território na Direção-Geral do Território, que coorganiza este evento. E partilho com o Miguel esta opinião de que é uma oportunidade muito interessante de colocar informação em cima da mesa sobre a forma como as infraestruturas de dados espaciais estão no urbanismo ou como o urbanismo está nas infraestruturas de dados espaciais. Também a Direção-Geral do Território tem, e um fator que eu gostava de destacar é o fator tempo. Nós partimos, Direção-Geral do Território, em 2008, da primeira versão do Sistema Nacional de Informação Territorial, uma altura em que ainda se tinha que digitalizar plantas em papel e carregá-las num sistema de informação, carregá-las numa infraestrutura, e o caminho que se percorreu, quer na administração central, quer nos municípios até hoje, é um caminho feito de muito conhecimento, muita experiência, muita evolução. O que temos hoje, no âmbito nacional, são 2.080 serviços que disponibilizam todos os planos territoriais em vigor, e nos municípios temos sistemas de informação que não só suportam a atividade do município, como são a porta aberta aos cidadãos relativamente à informação sobre o urbanismo e a poderem utilizar e acrescentar essa informação com a informação cidadã. As duas oradoras portuguesas vêm precisamente de dois municípios, a engenheira Sandra Rezende, do município de Santa Maria da Feira, que se localiza no norte do país, na área metropolitana do Porto, e a doutora Ana Oliveira, do município de Oeiras, que fica também numa área metropolitana, aqui na área metropolitana de Lisboa. Partilham a função que exercem, são ambas diretoras de gabinete, em Santa Maria da Feira, Gabinete de Informação Geográfica, e em Oeiras com o nome de Gabinete de Inteligência Territorial, onde se integram núcleos que têm a ver com os estudos, investigação territorial, cidades inteligentes, cartografia e cadastro e a gestão do sistema de informação geográfica, que é a função também deste gabinete dirigido pela engenheira Sandra Rezende, em Santa Maria da Feira. São um exemplo de percursos profissionais e académicos com origens diferentes. A engenheira Sandra Rezende é engenheira geográfica, com mestrado em gestão da informação, acompanhou e promoveu toda a construção do sistema de informação municipal e, portanto, aí é muito evidente o conhecimento e a experiência que traz para esta apresentação. E a doutora Ana Oliveira, com uma formação em Geografia e Planeamento Regional, mestrado em Detecção Remota, toda a experiência profissional agarrada ao desenvolvimento não só de sistemas de informação, como a aplicações em infraestruturas de água, a cartografia de risco, aos planos de proteção civil, planos de defesa e emergência e floresta, e com uma atividade também docente, como docente convidada nestas áreas dos sistemas de informação e da cartografia de risco. Trazem-nos a experiência dos seus municípios, aplicada já a uma componente de gestão interna, gestão urbanística e interoperabilidade entre as infraestruturas de dados espaciais com aplicações e com fluxos de trabalho muito operativos dentro dos serviços municipais. E, portanto, eu tenho uma expectativa de ser uma sessão muito interessante, não só para os participantes que se inscreveram, mas pessoalmente com uma grande expectativa em relação a estas apresentações. Muito obrigada. Muy bien. Obrigado. Pasamos entonces a, si os parece, la presentación de Alberto González Monsalve de Castilla y León. Alberto, cuando quieras. Tienes 10 minutos, ¿no? Para esta presentación inicial. Cuando te falte un minuto así, te aviso, para intentar no alargarnos mucho en el programa. Adelante, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por
invitarme a participar en esta mesa redonda, a la organización. Y bueno, pues espero cumplir un poco con el horario. Es poco tiempo y voy a intentar ser lo más breve y rápido posible. Bueno, me estáis viendo la pantalla, supongo. Não, eu não estou a ver. Bueno, te estamos viendo a ti, pero no estamos viendo tu presentación. Pues vamos a ver un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues mi presentación va a estar enfocada desde el ámbito de una administración regional, en este caso la comunidad autónoma, con la experiencia de Castilla y León. La información urbanística pues, puede llegar a ser diferente en función del ámbito en el que se aplique, bien sea municipal, regional, estatal o incluso europeo. Bueno, la presentación, ahí está un poco el índice, hablaré un poco de la exigencia legal sobre la información urbanística, los objetivos que persigue, las claves, sobre todo para un sistema sostenible, qué servicios de información urbanística podemos ofrecer. Luego me centraré un poquito más en la propia experiencia en Castilla y León, el sistema de información urbanística de Castilla y León, y luego unos breves apuntes de retos para el futuro. Bien, la información urbanística realmente está exigida por una serie de normas, de leyes de distinto ámbito. Hay leyes, está la ley estatal en España que obliga a esa información urbanística, están las leyes regionales, en Castilla y León tenemos la nuestra, lógicamente, que también obliga a ofrecer una información urbanística concreta. Bueno, pues está ISPIRE, que también tiene ciertas normas obligatorias, la LISIGE, que transpone la ISPIRE, incluso la ley hipotecaria también obliga a municipios a ofrecer una información a los registradores, etc. Entonces, claro, en esta serie de exigencias legales se mezclan administraciones y se mezclan objetivos y a quién van dirigidos, ¿no? Aquí en la presentación un poco es lo que quería reflejar. La ley hipotecaria, por ejemplo, obliga a los municipios y en función del tipo de municipios, pues les va a ser difícil en muchas ocasiones poderlo cumplir. La ley estatal pues obliga al Estado, las leyes regionales obligan a las administraciones regionales, etcétera. Pero realmente hay que ahondar un poquito en cuál es el objetivo, cuál es el espíritu de esas normas, cuál es el objetivo último de la información urbanística. Ya sabemos que, bueno, pues la transparencia en general, pero, bueno, se puede ir un poquito más allá en función de a quién va dirigida esa información. Porque esa información va dirigida a los ciudadanos, en principio, también a profesionales, a empresas, a otras administraciones, incluso a políticos, o en última instancia incluso a la Unión Europea, ¿no? En concreto, en función del objetivo que se persigue, pues yo creo que hay dos ámbitos claramente un poco diferenciados, aunque claramente están vinculados uno con el otro, que es un objetivo más de consulta y un objetivo más de análisis, ¿no? de la información que ofrecemos. La información de consulta o el objetivo, la necesidad de consulta, pues va más encaminado al ciudadano, al profesional, a la empresa, que necesita conocer cuál es el planeamiento vigente de un municipio y también tener acceso a los propios documentos vigentes de ese municipio, tener acceso a todos los documentos vigentes en ese momento. También puede querer conocer cuál es la clasificación o calificación de una parcela concreta, porque es de su propiedad o porque tiene un interés concreto en ese punto del territorio, ¿no? Y necesita saber cuál es el planeamiento, cuál es la norma vigente en ese momento. Pero también la información urbanística puede ir enfocada a un objetivo de análisis, de estudios de esa información sobre lo que se quiere o se puede hacer en un territorio.
Se puede querer ver la clasificación homogeneizada del ámbito supramunicipal para tomar decisiones, obtener estadísticas, etcétera. Y en función de que sea un ámbito u otro, pues se puede llegar a diseñar la información urbanística de una manera o de otra. De hecho, el objetivo de consulta requiere una vigencia más actual, una máxima actualización, y en cambio para cuestiones de análisis o de estudios, pues es posible referirse a un periodo determinado sin necesidad de que sea una actualización actual. En definitiva, para diseñar un sistema de información, siempre estoy hablando un poco en función de a quién va dirigido, de quién la ofrece, en este caso la administración regional, pues para diseñar ese sistema, sobre todo hay que ver la viabilidad, ver los recursos disponibles, presentes y futuros, sobre todo ahora que nos estamos metidos en una crisis económica actual y además de cara al futuro. Hay que abarcar exclusivamente los datos y servicios que puedan realmente mantenerse y ofrecerse. Y ofrecerlos con una fiabilidad. Al menos si no puede darse una seguridad jurídica, sí, al menos debe darse una confianza, que el usuario vea una confianza en esa información que se da. Y eso va relacionado con la actualización de los datos que estamos ofreciendo, que tienen que ser vigentes, sobre todo en el aspecto de consulta. El tema de análisis podría no ser tan actualizado. Y sobre todo ofrecer una información clara de la fecha de actualización de esos datos. Y sobre todo pensar en la utilidad. Y también ver el ratio coste-utilidad. Sobre todo, como digo, ahora que nos aproximamos a un periodo de crisis. Y luego, pues ver cómo se gestiona todo ese sistema y no intentar exigir a quien no puede cumplir. Me estoy acordando ahora de la ley hipotecaria que exige a municipios, en principio, cosas que muchos de ellos no pueden llegar a cumplir. En función de eso, ¿qué sistemas de información urbanística podemos ofrecer? Pues yo lo he separado un poco en tres ámbitos. Lo que es el archivo de planeamiento, lo que es los documentos en sí vigentes, lo que es un mapa urbanístico más vectorial, consultable a través de un visor de mapas, y lo que es un refundido del propio planeamiento, que ya va un poco más allá. Bueno, ¿qué cumplimiento de las exigencias legales puede haber en cada ámbito? Pues yo creo que en el archivo de planeamiento, con el acceso a todos los documentos, pues podríamos estar cumpliendo la ley hipotecaria y podemos estar cumpliendo con la ley SIG, el anexo 2.11, es decir, con la información del planeamiento vigente, simplemente, en un punto. Con el mapa urbanístico, pues daríamos cumplimiento ya a información vectorial, a información vectorial, digo, a través de un mapa urbanístico, y estaríamos dando cumplimiento a la INSPIRE y a la ISIGE a usos del suelo. ¿Qué información se puede incluir? Bueno, pues clasificación de suelo, área de suelo, categorías de suelo rústico, la calificación, quizá luego podemos hablar más de ello si es viable o no facilitarla, o el tema de afecciones. El refundido, pues ya va más allá, yo creo que ya entra en un ámbito municipal en el que solo a nivel municipal puede quizá llegarse a ese nivel de ofrecimiento de información y de gestión. Ahí pongo recursos necesarios. Bueno, pues el refundido requiere unos recursos muy elevados para un mantenimiento realmente eficaz. En cuanto a la experiencia, es que ya voy muy rápido por el tiempo que tenemos. La experiencia en Castilla y León, bueno, pues ahí hay unos datos, bueno, pues para los portugueses que a lo mejor no están tan familiarizados con la Comunidad de Castilla y León, decir que tenemos mucha extensión, tenemos 2.248 municipios, de los cuales pues 2.000 tienen menos de 1.000 habitantes, con lo cual pues la información o la gestión sobre la información urbanística que pueden dar pues es muy limitada, con lo cual a nivel regional nosotros nos centramos como objetivos centralizar esa información urbanística, que sea un sistema sostenible,
intentar cubrir el 100% de los municipios con la información que ofrecemos, dar la máxima actualización y ofrecer servicios tanto de consulta como de análisis. Somos una comunidad grande con recursos limitados y, por lo tanto, hemos priorizado dar la información, como digo antes, sostenible en el tiempo y que se pueda mantener. Llevamos ya años con este sistema de información y al día de hoy pues podemos decir que el archivo de planeamiento en Castilla y León, es decir, el acceso a todos los documentos vigentes de planeamiento, pues los tenemos actualizados con 48 horas de margen de vigencia, y el mapa urbanístico pues tenemos disponible en 96% de municipios, y de ese 96%, el 85% están actualizados al mes actual. Este es el esquema un poco de gestión, muy simple, muy sencillo. Realmente lo tenemos centralizado en el Centro de Información Territorial de la Junta de Castilla y León, en el que los órganos que aprueban el planeamiento, ayuntamientos, las comisiones territoriales de urbanismo y la propia consejería nos facilitan en formato PDF todos los documentos. También lo recogemos del BOCIL, del Boletín Oficial de Castilla y León, que en el BOCIL no se publican los planos, pero sí los planos nos los facilitan los que los aprueban, los organismos que los aprueban. Desde el CIP lo publicamos en el archivo de planeamiento urbanístico, que forma parte del SUCIL, y a su vez, de forma centralizada, nosotros nos encargamos de vectorizar, de digitalizar esos documentos en PDF y de incluirlo en el mapa urbanístico, incluyendo tan solo la clasificación de suelo, tan solo digo entre comillas, clasificación de suelo, categorías de suelo rústico y sectores, haciendo un refundido planeamiento general con las modificaciones que se vayan incluyendo. Ya termino. Sí, si puedes ir acabando, Alberto. Sí. Simplemente aquí unos pantallazos de la página web del Sistema de Información Urbanística de Castilla y León, en el que damos acceso al mapa, al visor de mapas, al archivo de planeamiento y al archivo de planeamiento que está en fase de información pública, y también lo incorporamos. Este es el archivo de planeamiento. Bueno, pues de cada municipio se accede al conjunto de documentos de tanto de planeamiento general como de desarrollo, modificaciones, de gestión, etcétera. Todos los documentos están ahí incluidos y actualizados al día, como digo. Bueno, pues accede a todos los documentos, y luego, por otro lado, el visor de mapas con acceso a la clasificación y categorías de suelo y sectores, y ambos servicios están interconectados. Desde el archivo de planeamiento se accede al visor de mapas, y desde el visor de mapas se accede al archivo de planeamiento. Ahí tenéis los enlaces con la página web, el catálogo, que también lo tenemos en el catálogo de información geográfica, que está bueno, compatible con INSPIRE. Cumplimos con el propio catálogo, cumple con los registros INSPIRE, y el servicio WMS, bueno, pues ahí se ve en distintos visores de mapas. Respecto al retos a futuro, ya termino, pues simplemente tenemos pendiente, pues bueno, pues el que las capas vectoriales pudieran realizarse desde el origen, que eso requiere una sistematización de la carga del sistema, y que nos viniera ya, aunque ahora mismo sí que nos ofrecen los vectores, los archivos vectoriales, pero para que fuera automatizada la carga debería de cumplir una serie de requisitos que ahora mismo todavía no cumplen. Luego, bueno, pues la validez jurídica de la documentación digital, incorporar otras capas de información como las afecciones del urbanismo. Bueno, de estos temas quizá luego a lo mejor hay tiempo para tratarlos, o la adaptación no tanto de los metadatos como de los propios datos del urbanismo en INSPIRE. Bueno, he intentado hacerlo más rápido y conciso posible. Luego, si no, habrá tiempo para desarrollar algo más, algún tema que haya quedado pendiente. Muchísimas gracias, Alberto, porque es verdad que es un reto lo de en 10 minutos condensar tanta información, ¿no? Pero es verdad que en la presentación están todos los enlaces, con lo cual también viene bien para todos aquellos que quieran profundizar en alguno de los sistemas que has mencionado. Bueno, pues se puede acceder fácilmente a ellos.
Si os parece, las preguntas, veo que hay alguna pregunta en el chat, pero casi la vamos a dejar para la mesa redonda posterior, ¿no? Para al finalizar las 4 presentaciones iniciales. Con lo cual, bueno, pues ahora, Cristina, te paso a... Te doy paso, bueno, vamos, para que puedas dar paso a la primera presentación en portugués. Já, não... Tenho de dar de imediato a palavra à Ana Oliveira, que tem a apresentação do Oeiras. Bom dia, eu peço desculpa da minha apresentação estar em português, mas foi difícil traduzi-la para espanhol. Mas eu penso que, falando pausadamente, consigo fazer com que todos consigam entender aquilo que estou a dizer. Bem, o urbanismo é algo bastante complexo e optei por pegar num tema que é o processo de submissão dos alvarás de loteamento na nossa IDE. Nós temos uma IDE que já funciona desde 2011 aproximadamente. É nesse sítio onde arquivamos toda a informação geográfica, é um repositório central, onde os utilizadores atualizam em tempo real, mediante credenciação, os temas das suas competências e, a partir daí, ela é difundida e trabalhada tanto internamente como depois para o município. Então, eu começo aqui por apresentar o que é que o requerente tem que fazer para submeter um alvará de loteamento, como é que se faz o registro, como é que ele aparece no geoportal, como é que é a aplicação que gera este alvará de loteamento, como é que se insere o urbanismo na nossa IDE e as perspectivas futuras. Então, começando pelo requerente, o requerente, ele faz um pedido de informação geográfica no município de Oeiras. Nós, neste momento, estamos a passar para uma nova página oficial e aí pretendemos disponibilizar formulários para que o requerente não tenha que fazer download, preencher, ou seja, ele preenche diretamente os formulários na própria página, logo ficar disponível. Então, o primeiro passo é ele pedir informação geográfica ao nosso município, de acordo com a área que pretende. Existe um modelo tipo, este é o modelo em que ele vai pedir uma planta base para loteamentos, é a cartografia topográfica homologada, que já está preparada para então ele desenhar o seu loteamento e os usos do próprio loteamento. Mas ele também poderá ainda pedir a informação à planta anterior para depois fazer um aditamento também ao mesmo. Este modelo serve para qualquer pedido de informação geográfica, mas estas bolinhas que aqui coloco é mesmo mais direcionada então ao requerente que vai submeter um processo de loteamento. O requerente de seguida, no segundo passo, recebe o fecheiro da cartografia que já está preparado. Vejam, aquilo que nós disponibilizamos é um fecheiro base. Vemos aqui, eu não sei se conseguem ver o apontador do meu rato, mas aquilo que ele recebe, vejam, é a cartografia base já homologada, já no sistema de coordenadas correto, onde ele pode desenhar então não só o limite do alvará, mas também todas as cedências, tanto para o domínio público como para o privado, assim como todos os textos associados. Este documento, eu não quero textos, não quero bonecos, aquilo que eu quero mesmo são os limites corretos para carregar automaticamente na minha IDE. Este, então, é uma aproximação daquilo que eu tenho que carregar. Vejam, então, que a cartografia base já é disponibilizada por nós, ele simplesmente vai ter que preencher nos restantes layers do seu fecheiro CAD em AutoCAD, vai ter que preencher então toda a informação relativamente aos usos. Ele depois elabora então o projeto e submete na plataforma os seguintes documentos. O fecheiro DWFX, que no fundo é a planta que tem os quadros,
que tem todos os bonecos, as tramas, os polígonos tintados de acordo com os usos, mas que para sistemas de informação geográfica não nos servem. Aquilo que nós precisamos, efetivamente, é do ficheiro DWG, que já lhe fornecemos antecipadamente e já com os layers preparados para ele submeter. Ele submete ainda outros documentos instrutórios e na própria plataforma ele já preenche os indicadores urbanísticos, já mostra à frente como é que ele o faz. Este processo entra em análise no município. Atenção que se o ficheiro que ele submeteu estiver errado, estiver noutro sistema de coordenadas, for parar a outro sítio ou não estiver no sítio correto, ele é devolvido ao requerente até ele nos entregar o ficheiro correto no sítio identificado. Internamente, o que é feito é uma sobreposição com outra informação geográfica e com outros instrumentos de gestão territorial para nós podermos, então, passar por vários passos para aprovar, então, este alvará de loteamento, aprovar ou não. Vamos pensar que ele é aprovado e, então, há a fase, então, do registro. Então, após a emissão do alvará, o requerente tem que submeter os ficheiros finais, porque ele, entretanto, poderá ter havido, nas reuniões parcelares que teve connosco, uma alteração das áreas de cedências, por exemplo, uma alteração do próprio limite. Então, ele vai ter que fornecer os ficheiros finais. O ficheiro em DWFX, que ele é convertido em imagem georreferenciada para nós em si depois podermos consultar sempre esta planta quando for necessário. Mas submete também o ficheiro DWG corretamente, com os limites bem identificados e trabalhados, para automaticamente ele ser carregado na nossa IDE. Este ficheiro, então, ele é carregado para PostGIS, para PostGres PostGIS, que é a nossa base de dados. O limite do alvará, ele entra logo num tema que se chama Guia Alvarás de Loteamento. As outras tipologias de uso vão, então, para outro ficheiro que se chama Loteamentos Uso. Vamos ver no primeiro caso, ele submeteu, então, o alvará de loteamento, esta bolinha que aqui está, que assinala ali um polígono amarelo, e agora com mais detalhe em cima do ortofoto, nós conseguimos ver, porque temos ortofotos com muito boa resolução, que então o limite está correto, está de acordo com aquilo que ele submeteu e de acordo com os parâmetros que ele também submeteu. De seguida, ele também anexa outros documentos. Ele tanto poderá ser o próprio requerente como nós internamente. À medida que vamos trabalhando neste alvará, vamos acrescentando documentos. Por exemplo, vamos fazer a escritura, associamos, vamos ver o protocolo. A qualquer momento em que qualquer utilizador dentro da Câmara necessite de avaliar aquele alvará, ele tenha todos os documentos aqui separados para os poder depois consultar, em vez de andar perdido à procura daquilo que necessita. De seguida, no Geoportal é logo visto automaticamente este polígono, desde o momento que esteja aprovado. Nós temos o nosso Geoportal, que tem, atenção que este Geoportal é um Geoportal antigo, ele foi desenvolvido numa tecnologia existente em 2012, estamos a proceder agora à sua atualização, mas neste momento é o que temos. Então, nós temos vários módulos dirigidos para cada uma das temáticas e, neste caso, entramos no módulo de gestão urbanística. Neste módulo, ele vai consultar, vai então ver o polígono que submeteu. Temos aqui, então, um separador com os alvarás de loteamento que vai abrir uma aplicação. Esta aplicação que deverá ser efetivamente preenchida por ele em formulário próprio para que nós, internamente, só validemos e não termos o trabalho de preencher toda esta informação. Claro que a temos que validar, mas é aqui que o proprietário ou o requerente vai preencher toda esta informação. Vejam no caso deste alvará que ele já teve vários aditamentos.
Ele é de 4 de 2000, é o alvará 4 de 2000, mas, entretanto, ele já sofreu vários aditamentos. E toda esta informação é constantemente atualizada à medida que entra um novo aditamento. É preenchido neste quadro, então, a área respeitante ao loteamento, a área respeitante aos lotes, a implantação, a área bruta de construção para a habitação, para o comércio, etc. As áreas de cedência... Cuidado com o tempo, Ana. Desculpa. Aqui ele vai preencher também a informação das áreas de cedência em relação ao domínio público e privado. Eu vou tentar andar mais rápido. Ou seja, temos aqui uma série de formulários que é preenchido pelo requerente, é validado por nós e é consultado também pelos colegas a nível interno. Ainda não temos prevista a disponibilização para o público, estamos a trabalhar nisso. Aqui vemos as imagens referentes ao loteamento e outras imagens que também nos permitem ver com melhor detalhe o loteamento. Aqui aparecem então todos os documentos, temos uma lupa e esta lupa mostra-nos o documento ou seja, consigo descarregar e ver todo o documento em vez de andar à procura da informação. Aqui é um formulário que permite uma pesquisa. Neste momento eu pesquisei pelo alvará, o alvará em 2000, quais foram os alvarás que foram submetidos, e posso, nesta lupa, também saltar para o próprio alvará e ver os próprios indicadores, fazer relatórios e outra análise. Aqui, muito rapidamente, vejam, em relação aos 2000, eu posso fazer também uma análise das cedências que foram feitas para equipamentos. É muito útil a nível do executivo, quando há um município que pretende construir um equipamento, rapidamente aqui consegue ver que alvarás têm cedências para equipamentos. Como é que está a nossa ideia? Como é que tudo isto se joga na nossa ideia? Então, a nossa arquitetura é efetuada, ela é trabalhada nestes servidores. Temos, então, o servidor 10, onde nós temos toda a base de dados em PostGIS, onde temos todas as tabelas, todas as views, todas as funções, as credenciações, os históricos, etc. Temos um repositório onde temos imagens, fotografias, vídeos, relatórios, etc. Temos depois o GeoServer, onde a informação é interpretada de forma geográfica e tem uma redundância. Porquê? É uma redundância por uma questão de segurança e uma redundância para ser mais fácil o acesso, porque efetivamente, internamente, há muita consulta à informação geográfica. Temos depois um GeoWebCache, que ele está dividido por estes três servidores, onde se armazenam os temas como as imagens, das pirâmides das imagens, vai ser muito mais rápido também o acesso. Temos o nosso GeoPortal, que foi desenvolvido em Apache, os módulos desenvolvidos em .NET, os módulos atuais. Estamos agora a trabalhar, então, em módulos Laravel, uma framework em PHP. E que se vai designar, penso eu, que estamos a discutir o título, que vai designar a Oeiras Interativa. É aqui que fazemos a distribuição para os clientes da internet, como para os clientes da intranet. Temos também outro servidor onde existe um repositório de todos os metadados. Passando à frente, só uma imagem, como é que está organizada a nossa informação, então no PostGIS, onde está toda a informação relativamente à nossa IDE. Neste momento temos cerca de 700 tabelas a gerir todos os temas de informação geográfica. O utilizador, concluir. Sim, o utilizador neste momento ele pode usar a informação no QGIS, pode também a nível no GeoPortal adicionar todos os temas que realmente interessam trabalhar. Estas são umas imagens daquilo que se pretende do novo GeoPortal. Eu vou passar muito rapidamente, em que já tenho os dashboards e vou já concluir, porque depois também a apresentação vai estar disponível, não é? Para o futuro, então, pretendemos disponibilizar web services
com as tabelas ERP que estão implementadas no município, partilhar o web service com outras entidades, nomeadamente com os CIMAs, com a EDP e outras entidades. Vamos incluir APIs como a Waze, outros sensores de monitorização do território, localização de viaturas. Pretendemos armazenar, nós estamos neste momento com vários processos de aquisição de monitorização de sensores de monitorização do território, onde pretendemos armazenar os dados e tratá-los para o utilizador final. Pretendemos disponibilizar estas funcionalidades no âmbito das Smart Cities, nomeadamente a nível da eficiência energética, a mobilidade, gestão de resíduos urbanos, segurança pública, monitorização ambiental e apoio ao município. Neste momento se sabe que obras é que existem, onde é que elas estão a acontecer, qual é o seu início e o fim, os parqueamentos e também o tráfego. Este é só um aspecto do novo geoportal mobile e dou por concluída a minha apresentação. Obrigada, espero que tenham compreendido o meu português. Muito obrigada, Ana, e obrigada pelo esforço de conter toda esta informação, toda esta experiência no tempo da apresentação. Obrigado. Realmente muy interesante. O sea, realmente estamos pasando, digamos, de una escala regional, ¿no? Como se ha visto en la ponencia de Alberto, la referencia de Castilla y León, a una visión local, ¿no? Municipal, ¿no? En el municipio de Oeiras, ¿no? Es muy complementario, ¿no? Y ahora vamos a pasar otra vez a una escala, digamos, regional, ¿no? Autonómica en España, con la ponencia de Álvaro González Dueñas de la Comunidad de Madrid. Álvaro, ¿estás por ahí? Voy a compartir mi pantalla. A ver, un momento. Ahora sí que sale la pantalla. Sí, perfectamente. Muy bien. Buenos días a todos, buen día. Voy a tratar de contar en 10 minutos la presentación llamada divulgación de datos de planeamiento urbanístico. Quería contar, a ver, un momento que no pasa. A ver. Perdón, que no me pasa la presentación. Un segundo. ¿Por qué? A ver, no me pasa por el Webex. Ahora. Ahí. Tenía pensado hacer esta exposición, primero contar la diferencia en lo que es el urbanismo, que es el título de la mesa, con planeamiento urbanístico. Es interesante ver las diferencias, la singularidad que tiene los datos de planeamiento urbanístico respecto a otros datos de IDES. ¿Cómo divulgamos los datos de planeamiento urbanístico? Lo que estamos haciendo en Comunidad de Madrid, pero pensamos que es interesante contar nuestra experiencia de cara puede ser de manera similar a lo que se está haciendo en otros sitios y contar con problemática parecida. A continuación, quería tratar el urbanismo de los datos del ISIGE, cómo están tratados y cómo estamos obligados. Y finalmente acabar con las oportunidades que nos brinda la SIDE para divulgar datos de planeamiento urbanístico. Por ejemplo, si cogemos un lugar concreto, en un año concreto, si volvemos unos años más tarde, tenemos una realidad diferente. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues ha habido un proyecto y ha habido una ejecución de ese proyecto. Bueno, lo que ocurre en planeamiento urbanístico es similar. El urbanismo es fruto de un planeamiento urbanístico y una gestión. Si nos vamos al campo Inspire, sería Existing Land Use, es fruto de un Planet Land Use más una gestión de ese terreno. Bien, quería enmarcar ahí, diferenciando lo que es el urbanismo y el planeamiento urbanístico, por esas características especiales del planeamiento urbanístico. Es planeamiento a largo plazo. Al ser a largo plazo, surgen modificaciones y planeamiento de desarrollo durante esa gestión. Eso va a conllevar que haya varios planeamientos espacialmente superpuestos, lo que nos ocasiona ciertas dificultades a la hora de divulgar y que sea fácilmente entendible, porque no siempre hay un solo plan urbanístico en cada parcela, sino puede haber varios.
hay que interpretar esos planes para ver cuál es el de aplicación. Esto no resulta fácil para expertos, entonces tenemos aquí una serie de dudas a la hora de divulgar el planeamiento urbanístico. Facilitamos la interpretación haciendo una versión refundida, una versión técnica de los datos vigentes, o divulgamos cada uno de ellos. Cada uno de ellos son los que son legalmente vinculantes y esa versión técnica no lo sería. Bueno, igual he avanzado demasiado deprisa para ser la primera presentación, pero yo creo que para poner el contexto de a qué nos estamos enfrentando para divulgar los de planeamiento urbanístico es interesante. Los datos de planeamiento urbanístico no representan una realidad física a diferencia de otros datos de las IDES. De hecho, es una particularidad que lo que representan son datos legales. Por lo tanto, su modelo de datos será ajustado a lo que digan esas leyes. Hay unas leyes que dicen que hay que hacer unos planes urbanísticos, entonces a la hora de divulgarlos y a la hora de hacer un modelo de datos para recogerlos, tiene que ser no conforme a una realidad física, que es lo habitual en una cartografía, sino que es conforme a lo que dice una ley, una disposición legal. Es interesante por ello la validez legal de los datos, que si ponemos los datos tal cual se aprueban, serían cada uno de los planes que se aprueban sería una vinculación completa, pero si hacemos una versión simplificada de esos documentos superpuestos, entonces va a ser de más fácil interpretación que el planeamiento urbanístico, que es el vigente, que es el de aplicación, que es lo que le interesa al ciudadano, pero solo va a tener un carácter informativo y no vinculante. ¿Vale? Aunque Inspire nos dice que los datos de planeamiento urbanístico, de dónde vamos a coger los datos, son vinculantes, el dataset que derive de Inspire no tiene por qué serlo, ¿no? El problema es que, como ya apuntaba mi compañero Alberto González, los datos de planeamiento urbanístico, si no tienen una fuerza legal, no son de aplicación para ciertos usuarios, lo cual es un asunto importante a tratar. Bien, aquí resumía que el planeamiento urbanístico original es difícil para su interpretación para no expertos. Si queremos divulgarlo, queremos llegar a los expertos, pero también llegar a otros muchos profesionales que trabajan en materias colindantes con el urbanismo o ciudadanos en general, ¿no? Los originales son difíciles de interpretación, pero legalmente vinculantes, y esas versiones simplificadas, pues tendría el problema de que no son legalmente vinculantes. Voy a exponer cómo el recorrido que hemos tenido en Comunidad de Madrid para divulgar el planeamiento urbanístico. El planeamiento urbanístico, como decía, realmente son documentos firmados en papel antiguamente, ahora PDFs firmados, textos y planos. Bueno, pues lo primero que se hizo fue digitalizarlos. Esas se digitalizaron en PDF como imagen raster. Esa imagen raster la divulgamos a través de una página web para que se pudiesen consultar simplemente escaneando esos PDFs. Fuimos evolucionando en el tiempo y lo que hicimos fue digitalizar los planos a formato vectorial, a formato GIS, para divulgar la cartografía y los parámetros que contiene en formato GIS. Cuando ya los teníamos, lo que hicimos fue divulgarlo ya en web, los datos con una aplicación personalizada y ajustada a ese contenido de datos, ¿no? Personalizada con algunas herramientas para poder explotar y analizar esos datos ajustados a esa complejidad que tiene esa superposición de planes urbanísticos. Hasta aquí hemos llegado en un momento dado. Aquí nos quería hacer un alto para preguntarnos quién es el que produce los datos. El que pasa los datos a GIS, ¿vale? O el que produce los datos originalmente de sus planes urbanísticos, ¿vale? Es interesante. Lo propio sería que estos datos se produjesen en formato GIS para que este flujo, ya evitarnos este flujo y tener una trazabilidad exacta y fuese legalmente válido lo que se aprueba de lo que se divulga, porque tenemos el inconveniente de esta manera que estamos trabajando, de que aquí ha habido una serie de trabajo manual y se pierde la validez legal del dato. El dato legalmente válido sería el que lleva la firma original. Bueno, otras administraciones pueden ser ayuntamientos, como puede ser Ayuntamiento de Madrid, ayuntamientos grandes de la capital, o pueden ser otras comunidades autónomas, o el Estado, han trabajado de manera similar
desarrollando aplicaciones de esta manera. De esta manera los usuarios les tenemos satisfechos porque están aprovechando de manera personalizada con estas aplicaciones los datos, aunque no son datos interoperables y no hay servicios web, ¿no? Las máquinas entre ellas no se pueden reutilizar para otra aplicación. Vienen las IDEs, es la oportunidad de divulgar los datos para interoperar y ofrecer todo el paquete de servicios y las ventajas que trae una IDE, ¿no? En cual los usuarios expertos lo aprovechan, las máquinas se entienden muy bien entre ellas, lo cual viene muy bien. Tenemos también Inspire. Inspire lo que hace es, quiere que los datos de planeamiento urbanístico se transformen en otro modelo de datos homogéneo para toda la Unión Europea, lo que cual permite interpretar mucho mejor los datos, aunque los datos no están completos. Es una simplificación de los datos. ¿Bien? Pero de esta manera, permitiendo esa reutilización de los datos, aunque sea de manera homogénea y simplificada, y mediante las IDEs, aunque sea más compleja su interpretación en un primer momento por los usuarios, permite, lo que dice la Directiva de Reutilización de Datos del Sector Público, una mayor participación pública y un mayor desarrollo económico y, en definitiva, una mayor democracia en el conjunto de la Unión Europea. En cuanto a la normativa de divulgar planeamiento urbanístico, por un lado está la legislación del propio planeamiento urbanístico, que ha citado Alberto González. Yo me quería centrar en el paquete de normativa que va paralelo. Por un lado, en planeamiento urbanístico tenemos la propia normativa de planeamiento urbanístico y por otro lado tenemos el paquete de normativa de IDE. O sea, de que hay una ley, la LISIGE y la directiva INSPIRE, que dice que tenemos que divulgar los datos de planeamiento urbanístico de cierta manera, ¿vale? Entonces son dos paquetes normativos que yo vengo a hacer el alegato de que deben entenderse esos dos paquetes normativos, ¿no? Se publicó la directiva INSPIRE en 2007, año 2010 se transpone al ordenamiento jurídico español mediante dos anexos y un tercer anexo en el que se ponía cartografía adicional que no está en INSPIRE, cartografía adicional propia que había que hacer en España. Existió aquí la particularidad de que se aprobó esta transposición antes del reglamento, ¿vale? Y la guía técnica de INSPIRE, que para el tema uso del suelo, en el que estamos, viene también con posterioridad. Entonces, voy a ver un poquito la dificultad que hubo, traer un tema concreto que puede ser de común interés también para nuestro Estado miembro vecino Portugal, que es en el tema uso del suelo, la directiva dice uso del suelo planificado, ¿vale? Lo que nos exige en el anexo de zonas sujetas a ordenación, también nos dice que tenemos que tener delimitación de los ámbitos de aplicación de diferentes instrumentos de ordenación territorial y urbanística al transponer la directiva, ¿vale? Y luego, de manera adicional, esto ya no viene la directiva, tenemos que hay que divulgar información de planeamiento urbanístico, ¿vale? La directiva nos dice uso del suelo actual y futuras planificadas. El anexo adicional que nos exige la directiva INSPIRE nos dice que divulguemos datos urbanísticos, lo cual parte del contenido es igual, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? El reglamento INSPIRE lo que hace es matizar la definición de ese Planet Land Use. Y entonces no incluye la misma definición que dice la directiva, ¿vale? Y entonces ya no quiere, la directiva decía uso del suelo futuro planificado, el reglamento INSPIRE lo que quiere son planes de ordenación, que tienen, que regulan usos, pero ya no se quiere el uso, sino lo que se quiere es el plan. Ese matiz consideramos que es interesante para basar el modelo de datos. El modelo de datos que viene en la guía técnica de INSPIRE y por lo tanto en el reglamento de la guía técnica de INSPIRE incluye un zoning element, un elemento de zona, ¿vale? Donde tenemos el uso del suelo planificado, que parece que responde también a lo que decía la directiva, con una serie de categorías, 98 valores de ILUX, de una clasificación jerárquica de uso del suelo,
Da también posibilidad de poner una clasificación local de uso del suelo y tiene un objeto que es regulación suplementaria. Esta regulación suplementaria ya no es uso del suelo planificado, sino que viene a responder a lo que dice el reglamento de son los planes de ordenación del territorio. Entonces sería la regulación suplementaria que incluye esos planes de ordenación del territorio, pero que no son uso del suelo, son cosas adicionales que vienen en ese plan, porque el reglamento se centra en el plan. Son estos los temas, son muchos temas. Los temas que incluye parece que son afecciones sectoriales, parece que son cosas que van colaterales al planeamiento urbanístico, pero no es propiamente planeamiento urbanístico. Quiero un poquito más rápido terminando, porque creo que me ha pasado un poco de tiempo. Para terminar, la oportunidad que nos brindan la divulgación del planeamiento urbanístico, quería plantear aquí dos opciones. Uno, que es tener unas aplicaciones personalizadas para un conjunto de datos como una oportunidad para involucrar a los productores de datos, porque si se produce el dato en origen en formato GIS, se podrá divulgar mediante una aplicación personalizada que servirá para la gestión del propio urbanismo, no solo para la tramitación del planeamiento, sino también para la gestión. Es una ventaja para ello, pero mediante una aplicación personalizada. Ejemplos que tenemos de aplicaciones personalizadas para divulgar el planeamiento urbanístico es el que utilizamos en Comunidad de Madrid, Sistema de Información Territorial, o el visor SIU a nivel nacional. Como un paso más allá, teniendo esta base bien sentada, si divulgamos los datos que contienen estas herramientas a las IDES, podemos divulgar los datos que contienen entre no expertos del tema, pero esas aplicaciones es un buen entrenamiento para no expertos en el tema para poder aprender la complejidad del planeamiento urbanístico. Las IDES es una oportunidad para integrar los datos del planeamiento urbanístico en otros sectores, para mejorar la calidad de los datos al exigir metadatos, coordinación con otros datos, y luego en las IDES pues, se pide también adaptar los datos muchas veces a otros modelos de datos por los cuales se divulgan, como puede ser el caso de Inspire, ¿no? Entonces, IDES en las que estamos divulgando datos de planeamiento urbanístico es el propio geoportal de Comunidad de Madrid, también federado con la Infraestructura de Datos Espaciales de España, y bueno, y en futuro estará con Inspire. Destacar para finalizar nada más que por un lado tenemos datos como herramienta, como cosa, como producto, y en las IDES teníamos solo los datos con los servicios asociados, pero no una herramienta personalizada para poder analizar los datos. Disculpar por la demora del tiempo. Muchísimas gracias, Álvaro. La verdad es que, bueno, has puesto sobre la mesa temas que realmente abordaremos a nivel estatal en ese subgrupo técnico que hemos constituido, ¿no? En el ámbito del sistema de información urbana. Porque es verdad que bueno, surgen esas preguntas, ¿no?, que formulabas, ¿no? Ese uso del suelo actual, el uso del suelo planificado, esa capa de zonas de ordenación, ¿no? Esa coordinación que tiene que haber entre la directiva Inspire y la LISIGE, la transposición española, etcétera, ¿no? Pero bueno, luego en la mesa redonda, si acaso hablamos un poquito del tema. Doy paso a Cristina para que a su vez dé paso a la siguiente ponente de lengua portuguesa. Pois muito bem. Limite-me a dar a palavra à engenheira Sandra Rezende para fazer a sua intervenção. Obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que me foi feito e dizer que gostei muito das apresentações anteriores dos colegas. Portanto, quando me colocaram este convite para fazer uma apresentação sobre o urbanismo, as ideias no urbanismo, pensei logo que tinha imensos temas que podia falar. E lembrei-me de falar da interligação entre o urbanismo e a cartografia,
E para tal vou fazer uma apresentação em que vou falar da forma como os processos urbanísticos e o urbanismo municipal permite, de alguma forma, que a cartografia vá sendo atualizada ao longo do tempo. Vou dividir a minha apresentação em 3 partes, vou falar primeiro das plataformas que usamos, depois os workflows que foram montados dentro do urbanismo, eu vou-me focar só no urbanismo, de forma a que houvesse um ciclo de vida da cartografia e depois mostrar-vos alguns impactos, portanto, desse ciclo. O urbanismo, portanto, em Santa Maria da Feira, tem principalmente 4 plataformas principais. Uma delas, como é óbvio, é a plataforma de gestão urbanística, que é todo o processo urbanístico, desde os processos de obras, aos processos de loteamento, às certidões urbanísticas, etc. Nós, em 2004, decidimos fazer uma plataforma nossa, desenvolvida à nossa medida, uma plataforma totalmente em digital, em que todo o processo urbanístico se gera através de um workflow automático e que vai lançando tarefas às várias pessoas, aos vários colegas que têm algo a dizer ou a fazer perante esse processo urbanístico. Paralelamente, na mesma altura que se lançou, portanto, a nossa plataforma Nortear, achamos que nós tínhamos começado com o nosso sistema de informação geográfica em 99 e que estava na hora de automatizar esse sistema, portanto, e também criamos o que chamamos o Mirante, que é a nossa plataforma interna e também externa, também para o município, de informação geográfica, que foi mantida, construída com a mesma lógica do Nortear, ou seja, ela assenta em workflows e em tarefas. A informação não é atualizada porque nós achamos que a devemos atualizar, mas porque algo é disputado dentro do município que nos faz alterar alguma coisa na informação geográfica. Também, paralelamente, temos quer a parte, portanto, da mostra do processo urbanístico para o município nos seus dados através do FAS, que é a nossa plataforma online, e o Mirante Web, que é o nosso servidor de mapas, que também tem serviços, emitimos plantas, fornecemos cartografia, os municípios podem comunicar connosco fazendo reclamações georreferenciadas, portanto, e temos também no FAS, neste momento, em desenvolvimento, um catálogo de metadados, portanto, que ainda está em fase inicial, mas já também fornecemos alguns serviços WMS. Estas 4 plataformas são a base portanto, trabalham todas para o urbanismo, trabalham para outras áreas também, mas no que diz respeito ao urbanismo trabalham todas juntas e estão ligadas por vários workflows que tramitam de um software para o outro, de maneira a que o objetivo final seja atingido quer ao nível do processo urbanístico, quer ao nível da alimentação do sistema de informação geográfica. E então quais são esses? Vou explicar um bocadinho e rapidamente, porque não tenho muito tempo, o workflow do processo urbanístico, mas apenas nos pontos que dizem respeito à informação geográfica. Como eu disse, dentro do nosso software de gestão urbanística existem tarefas, essas tarefas são distribuídas a determinados setores ou pessoas e dentro do workflow do processo urbanístico o sistema de informação geográfica ou pessoas designadas pela informação geográfica têm várias tarefas. Logo, a primeira é georreferenciar o processo, ou seja, entramos um processo para uma área, nós temos que virá georreferenciado do município, não é? E nós verificamos se ele está georreferenciado e se estiver, ele integra automaticamente as nossas plataformas. Fica visível para a web, fica visível para internamente
E, paralelamente ao georreferenciar o processo, nós fazemos mais duas coisas, que é inserimos todos os elementos cartográficos desse processo que exigimos ao município que nos transmita. O edificado que vai ser construído, os muros, as escadarias, as alterações nas rodovias, todos aqueles elementos que fazem parte do nosso modelo de dados cartográfico e que nós, mesmo estando em projeto, mesmo ainda não estando aprovados, nós queremos que façam parte do nosso sistema de informação geográfica. Paralelamente, também inserimos o cadastro e dos proprietários, ou seja, nós já desde 2004 fomos inserindo, recolhendo o cadastro dos proprietários com a informação dos processos urbanísticos e neste momento temos cerca de 50 mil parcelas cadastradas, que valem a informação que, portanto, não são legais, mas valem para nós em muitos aspectos que depois vou explicar. Quando o processo é aprovado, vêm novamente tarefas, portanto, às pessoas que estão responsáveis por atualizar no SIG alguma coisa do urbanismo. Uma delas é, com a emissão do alvará de construção, é atribuído o número de polícia à porta, portanto, ao edifício, ou os números correspondentes, e são também atualizados elementos cartográficos. Porquê? Porque na emissão do alvará de construção, supostamente o elemento que estava em projeto vai começar a estar em construção. E assim sucessivamente, até à emissão do alvará de habitabilidade, em que supostamente o edifício está pronto e então vai lançar um novo workflow, este já não no Nortear, mas é um workflow que vai ser gerado no Mirante, que é um workflow de levantamento topográfico. Este levantamento topográfico, portanto, pode vir de várias áreas, não só do urbanismo, eu estou a dar o caso do urbanismo, mas ele pode vir de workflows dos protocolos, das obras públicas, de projetos, etc. E também tem várias fases, grande parte delas tem a ver com o trabalho de campo, que vai ser realizado por equipa de topografia, mas também tem uma parte que é o levantamento topográfico, que tem que ser feito determinado a partir de um modelo de dados que é fornecido e há uma validação desse modelo, uma integração no nosso modelo de dados cartográfico. Para vos mostrar a complexidade, algo complexo dos workflows, isto é uma imagem que demonstra dentro do Mirante os passos, as opções, os atores dentro do workflow de levantamentos topográficos. Pode passar por muitas pessoas, pode vir para trás muitas vezes, pode ter várias validações, só ao fim de passar por isto tudo é que o levantamento topográfico chega à fase de integrar o nosso modelo cartográfico. E então com isto nós conseguimos criar o que chamamos o ciclo de vida, em que, por exemplo, uma edificação, ela passa de estudo para estar em construção, para estar construída, e em todos estes casos ela é visível nas nossas plataformas, quer internamente, quer externamente, sai nas plantas topográficas, sai nas plantas do PDM, portanto é um elemento, faz com que a nossa cartografia, chamemos-lhe, os nossos mapas sejam dinâmicos. E quando estou a dar aqui o exemplo da edificação, acontece com todos os outros elementos que fazem parte do modelo de dados existente no município. Isto faz com que exista uma dinâmica cartográfica. Dou aqui um exemplo. Nós, a última cartografia que compramos, não homologada, data de 2004. Até à data ainda não nos foi possível, estamos agora no processo de aquisição de nova cartografia há 10.000, já esta irá ser homologada no novo modelo de dados da DGT, mas até agora nós só tínhamos uma cartografia que era a cartografia de 2004, à escala 1000 de todo o território. E então, com este procedimento e este processo que integramos dentro dos nossos serviços, permitiu-nos que uma área que vem que em 2004, portanto, estava a iniciar a sua urbanização e que em 2019 está completamente ou quase urbanizada, passou de uma cartografia em 2004 que nada tinha, para uma cartografia em 2019 em que os elementos cartográficos estão atualizados, mesmo ao nível de rodovias, se conseguirem ver, portanto, tudo foi atualizado.
Ultimamente começamos a fazer, devido à nossa dificuldade de aquisição de informação do edificado e de alguns elementos que estão dentro da propriedade, começamos também a fazer aquisição de informação cartográfica via drone. Este é o nosso modelo, de dados cartográfico, que está implementado desde 2004 e que todos os elementos andam à volta de dois elementos, que é a fase em que se encontram e o tipo de recolha que deu origem a essa fase. E eu já vou explicar mais à frente quais são essas fases. As fases já falei delas, que é em construção, construído, em projeto, e o tipo de recolha, porque o tipo de recolha também é muito importante, porque diferencia a qualidade da informação para sabermos o que é que tem qualidade que nos permita dizer que tem uma escala abaixo da 1000 ou que tem qualidade suficiente ou não. Aqui só mostro a cobertura. Já vou entrar na parte final. Esta é a nossa cobertura que temos no momento, portanto a cinzento está a cartografia que tínhamos em 2004, por cima azul, e não é por cima, eu só pintei, foi de outra cor, um campo que é o campo do tipo de recolha ou levantamento topográfico, azul, como temos neste momento. E então, quais são os impactos? Eu estou a tentar andar para a frente. Espera aí que andei demasiado. Pronto. Como eu falei há um bocadinho, nós temos o nosso modelo cartográfico, com os nossos itens desse modelo, e temos as fases, isto são dados à data do dia 22, desta semana, e o tipo de recolha com que esses dados foram adquiridos. Podemos ver que existem elementos que estão muito mais atualizados que outros, nomeadamente as rodovias, porque são feitos muitos levantamentos, não só para o processo urbanístico, mas como integramos todos os levantamentos feitos internamente, há muitas das obras públicas que também são integrados e, portanto, fazem com que elementos tipo rodovias estejam bastante atualizados, os muros também, o edificado é mais difícil, como disse, por causa da propriedade, portanto, normalmente os edifícios já estão construídos quando lá vamos, e, portanto, temos aqui a distribuição por percentagem da informação que ainda está à data de quando adquirimos a cartografia e aquela que está atualizada. Se eu quisesse, podia fazer isto por data de atualização, por ano de atualização, porque toda essa informação está dentro do modelo de dados. Outra informação, eu falei de como atualizamos a cartografia, mas nós temos outros modelos de dados implementados dentro do nosso sistema, que é o modelo de dados do urbanismo, os da topografia, do cadastro, das infraestruturas, e, portanto, toda esta atualização e todos estes workflows permitem que nós vamos adquirindo informação e, por exemplo, como falei há pouco, neste momento temos perto de 50 mil prédios cadastrados com proprietários e temos, por exemplo, 2.000 transações também cadastradas, ou seja, as compras e vendas do município. Temos todos os levantamentos topográficos, as áreas onde foram feitas, temos os processos urbanísticos, alvarás de loteamento, os lotes desses loteamentos, portanto toda esta informação está no sistema e está usada quer por nós, quer pelos municípios, porque está posterior, menos o cadastro, porque os dados dos proprietários portanto, são privados. Por final, portanto, queria concluir dizendo que esta interoperabilidade entre o urbanismo e o sistema de informação geográfico permitiu que houvesse uma redução dos custos de aquisição de informação geográfica. Nós não poderíamos, como um município tão urbano que somos, desde 2004, não ter adquirido cartografia que nos permitisse saber como é que está o nosso território. A informação vai sendo atualizada diariamente e a informação que é integrada
como é a informação dos levantamentos topográficos feitos dentro do município, nós não inserimos telas finais, não inserimos levantamentos exteriores, portanto é só a informação nossa, nós sabemos que são precisos para a escala 1.200, 1.400 e portanto a informação que é integrada tem uma precisão superior à cartografia. Neste momento estamos em curso com o trabalho de olhar para o modelo de dados nacional que foi lançado pela DGT, olhar para o nosso e pensar como é que podemos migrar de um para o outro, uma vez que estamos também em fase de migração das nossas plataformas, que também já são de 2007, portanto já temos as plataformas já estão desatualizadas tecnologicamente. E de futuro gostávamos que, para podermos manter esta dinâmica do nosso modelo de dados, se migrarmos para o modelo de dados nacional, que houvesse de alguma forma métodos, regras, um grupo de trabalho que conseguisse unir-se à DGT e criar um método para que fosse possível que as atualizações feitas pelos municípios continuassem no contexto da homologação da cartografia. E pronto, e acabei a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sandra. Muito interessante. Obrigada. Bueno, obrigado. Bueno, muchas gracias a todos porque realmente han sido presentaciones, bueno, extraordinarias, ¿no? Y se han puesto sobre la mesa temas muy relevantes, ¿no? En el chat también se han suscitado distintas cuestiones que, bueno, a ver si en el tiempo que tenemos podemos abordarlas. A mí casi me gustaría, la primera pregunta estaba dirigida a Alberto, es en relación con el papel de las diputaciones, ¿no? Las diputaciones provinciales, ¿no? Que en España es verdad que en la escala administrativa, ¿no? Son entidades locales, pero bueno, son supramunicipales, ¿no? Y juegan un papel muy importante en muchas materias en el apoyo a sobre todo ayuntamientos pequeños, ¿no? Pero bueno, sobre todo me gustaría dar paso a Alberto para que responda un poco a esa cuestión acerca de las diputaciones, pero también ya aprovechando en la presentación de Alberto había comentado la cuestión de la sistematización de la información de origen, ¿no? Como uno de los retos de futuro. Y yo creo que es una cuestión que es fundamental a la hora de implementar estas infraestructuras de datos espaciales, ¿no? Que el documento urbanístico ya desde su inicio, desde los equipos redactores, desde su presentación y su aprobación, formen parte de un proceso en un modo digital, ¿no? Y sujeto a un modelo de datos determinado, ¿no? Entonces, en relación con estas dos cosas, el papel de las diputaciones y la cuestión de la sistematización, me gustaría darle paso a Alberto a ver si puede comentar algo en relación con ello. Sí, gracias, Miguel. Esto segundo que comentas yo creo que es vital, es el kit de la cuestión. Pero bueno, contestándote primero a la primera pregunta de las diputaciones, pues efectivamente pueden tener un papel relevante en función de, bueno, pues de los recursos y de cómo se afronte. De hecho, en la Ley de Urbanismo de Castilla y León sí que se refleja la participación de las diputaciones como apoyo a los municipios para favorecer esa información urbanística y esa publicación del planeamiento. Pero al final, bueno, pues a lo largo de los años de experiencia hemos visto que 9 diputaciones al final pues es multiplicar por 9 los problemas que se iban generando. Y de hecho al principio, bueno, pues hubo mucha heterogeneidad de participación de las diputaciones. La Diputación de León, por ejemplo, sí que hizo algún proyecto interesante en tema de información urbanística, otras no. Al final, bueno, pues optamos por centralizar los servicios de información urbanística en la Junta, en el Centro de Información Territorial y ofrecer ese servicio a las propias diputaciones que ya pues lo delegan en nosotros y en los propios ayuntamientos. Y de esta forma, pues yo creo que está funcionando bien la información urbanística.
Y respecto a lo segundo, pues realmente, como digo, ahí está el kit, ¿no? Nosotros, pues realmente nos facilitaría muchísimo la carga del sistema del mapa urbanístico si realmente nos viniera ya sistematizado los datos de los productores. He visto en el chat que alguien comentaba que, bueno, aunque vengan en CAD, pues no tiene ningún problema para pasarlo así y cargarlo en los sistemas de información. Bueno, relativamente. Nosotros, con nuestra experiencia, cuando nos vienen los datos, y nosotros, aparte de recibir toda la información en PDF, también recibimos en ocasiones los archivos en vectorial. Cuando lo recibimos en formato SIG, pues normalmente sí que lo conseguimos cargar fácilmente, pero cuando nos viene en formato CAD, la verdad es que muchas veces para hacer las capas de clasificación, categorías y sectores, ha habido ocasiones que directamente nos ha sido más fácil hacerlo nosotros, vectorizarlo, que utilizar la información CAD que nos venía directamente. Realmente ahí es, bueno, pues uno de los retos que tenemos por delante, el intentar poner unas normas, intentar obligar de cierta manera a que venga sistematizado, a que los productores, los redactores utilicen el SIG y presenten la documentación bueno, pues de forma sistematizada, homogénea, para poderlo facilitar la carga lo más automáticamente posible. No es fácil por toda la gestión que lleva el planeamiento, el procedimiento también para aprobar, es complicado, pero bueno, es una de las tareas que tenemos pendientes. Hicimos alguna intentona hace años, pero bueno, tenemos que avanzar todavía en ello. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, Alberto. O sea, que no solo es cuestión de presentarlo en un formato teóricamente digital, sino que esté sujeto a un modelo, ¿no? Un modelo que se puede interpretar adecuadamente, ¿no? Casi voy a pasar a Cristina a ver si quiere comentar alguna cuestión. En este punto, puedo compartir un poco la experiencia del caminho que estamos a percorrer aqui em Portugal, após a criação do Sistema Nacional de Informação Territorial, onde se carregam e se disponibilizam a informação dos planos, tornou-se obrigatória uma submissão desmaterializada que tem duas vantagens principais. Uma é a simultaneidade da publicação oficial em Diário da República com a publicação da informação no Sistema Nacional de Informação. Quando o plano tem que ser publicado e aprovado formalmente, ele tem que ser encaminhado por uma lei específica para uma plataforma de desmaterialização da submissão, articulada com o Diário da República, com o Jornal Oficial, e que faz a publicação dos elementos para ambos os caminhos, para o Diário da República, a informação oficial, e para o Sistema de Informação. E a peça gráfica válida, oficial, vê-se no Diário da República com um link, mas está residente no Sistema de Informação da Direção-Geral do Território, georreferenciada e validada internamente. Todas as questões que aqui foram levantadas, eu revejo-me nelas, a questão da validade jurídica, a questão da necessidade de impor formatos ou de impor regras e normas de standardização daquilo que é submetido, as dificuldades entre a CAD e SIG, e aqui ponho uma palavra que é a evolução da capacitação dos municípios, que tem sido enorme ao longo de todos estes anos. De 2008 parece que foi ontem, mas ao longo destes anos nós vemos chegar a municípios, como ouvimos hoje estas apresentações, em que já estão na plataforma seguinte, que é da interoperabilidade e da integração no tempo e na infraestrutura de dados espaciais das várias fases do processamento da informação, quer do planeamento, quer da gestão urbana. Desculpem neste comentário, mas é um pouco tentar partilhar um bocadinho a experiência dos dois países é diferente, até pela organização administrativa, os problemas são os mesmos,
os desafios são os mesmos, os passos em que uns desenvolveram mais assim ou mais assado é que vão variando. E era, em relação à intervenção do Alberto, era esta a questão que eu queria ligar, que é, estamos nesse ponto, a submissão está desmaterializada, está articulada, ainda estamos a produzir o normativo e as orientações que permitem essa maior fluidez de todo o processo. Em relação à intervenção do Álvaro, também se me permitem, informação oficial e informação processada. A nossa peça mais importante de planeamento territorial é um plano diretor municipal, um plano orientador municipal. Os nossos municípios também são um pouco maiores que os vossos, portanto temos a unidade e essa escala de planeamento tem características diferentes nos dois países. E a Direção-Geral do Território também produz um produto, que é uma carta, em que harmoniza a legenda desses planos e a produz para a escala nacional. Para poder comparar, porque os planos são publicados em momentos diferentes do tempo, com diferentes regimes jurídicos, as legendas das plantas são diferentes, portanto, para ter uma maior facilidade de acesso, como se dizia, harmonizamos a legenda e produzimos essa carta, mas não é a carta que vale em tribunal ou em discussões sobre potencialidades de edificação ou decisões sobre o uso do território. E tenho curiosidade de perceber se em Espanha também há esta preocupação de ter informação oficial e ao lado um outro produto que claramente não é informação oficial, mas que tenta ser uma informação para análise e para divulgação mais generalizada aos não peritos. É a questão que queria deixar ao Álvaro. Às oradoras portuguesas, eu tenho uma curiosidade pessoal, que é quanto tempo e quantos recursos. Eu acho que um município que esteja aqui a assistir a esta comunicação fica curioso. Como se chega aqui? Quais são os recursos críticos? Qual é o caminho crítico para chegar a esta capacidade de interoperabilidade das várias plataformas, da sequência dos fluxos, da eficiência de todo o processo administrativo à volta destes instrumentos, que são instrumentos de mudança do uso do território e de gestão do território. Não sei, Miguel logo distribui a sequência, como entendeu. Posso falar eu? Os recursos, é assim, se formos falar da equipa que está ligada ao Sistema de Informação Geográfica, diria que somos 4 pessoas, eu inclusive. Agora, a Câmara, o município e estes workflows foram montados para que fossem usados os recursos de toda a Câmara. Portanto, não é o Sistema de Informação Geográfica que alimenta, embora alimentemos alguma informação, como é óbvio, mas não somos nós que alimentamos. Portanto, dizer-lhe que recursos são os recursos do município. Eu queria só dar um exemplo, que foi em 2004, quando decidimos passar todo o processo urbanístico para digital, quando decidimos desenvolver o Mirante, nós chamamos todos os atores principais da Câmara, que são os colaboradores, e colocamos-os no pano de decisão de como é que eles queriam trabalhar. Portanto, não fomos nós que dissemos assim, olha, vai haver esta plataforma, vocês vão trabalhar desta forma. Não, nós comunicamos qual era o caminho que queríamos seguir e pedimos opiniões, e houveram utilizadores-chave de todas as áreas que foram incluídas nos processos de desenvolvimento dos workflows, da forma de trabalhar, portanto, até mesmo da forma de comunicar com os municípios. Portanto, se lhe digo que equipa é que existe, a equipa é o município, somos todos, porque todos trabalhamos para o bem comum e já não somos setorizados. Embora a gênese do SIG tenha sido urbanismo, portanto nós surgimos há muitos anos atrás, em 99, no urbanismo, nós já desde meados de 2005, 2007, começamos a envolver-nos nas outras áreas.
Mas quando este impacto dos SICs surgiu primeiro realmente no urbanismo. E hoje é o dia que um colega, um arquiteto, um engenheiro que queira decidir alguma coisa sobre um processo, se ele não tiver esse processo e esses elementos no sistema de informação geográfica, ele não decide. Assim foi durante muitos anos com a variação. Portanto, os próprios, eu tive um vereador que foi ele a grandemente, portanto, do sistema de informação geográfica como temos hoje em dia, que faleceu há 2 anos, em que ele chegava à Câmara e se o Mirante, que é o nosso sistema de informação geográfica, estivesse em baixo, ele não atendia ninguém. Portanto, porque lá é que estava a informação correta para ele dar as respostas a todas as pessoas. E, portanto, no SIG somos 4, eu sou, portanto, a chefe do gabinete, mas faço o trabalho como os meus colegas, não estamos mais na gestão das situações e das alterações que vão surgindo. Quem alimenta o SIG é a Câmara toda. Portanto, muito obrigada. Acho que é por aí. Muito obrigada. Eu posso partilhar a minha experiência na Câmara de Oeiras e concordo com a Sandra, porque efetivamente não podemos almejar ter uma equipa de SIG a fazer o trabalho que sai das outras unidades orgânicas. É uma mentalidade difícil de mudar, porque pensam que chegam aqui, que atiram com as coisas, ou que pedem as coisas de um dia para o outro e que nós carregamos num botão e as coisas aparecem. Não é bem assim. Há muito trabalho por trás a fazer, há muito trabalho a convencer. Eu vou gostar de dar o exemplo das atividades económicas. Nós temos todo o cadastro das atividades económicas efetuado porta a porta com a caracterização da atividade, temos toda essa informação. Só que nós estamos num município em que a dinâmica é elevada, ou seja, hoje há uma loja, amanhã já não existe, outra aparece do outro lado. Então, eu tenho um técnico, eu realmente, eu sou diretora do gabinete, tenho 4 áreas, uma de estudos, outra de cartografia, outra de sistemas de informação geográfica e outra de smart cities. E tento apanhar um pouco de tudo, ou seja, eu não consigo nomear alguém para aquela área porque eu tenho que fazer aquela articulação completa, eu sentar-me ao lado deles e desenhar um modelo de dados com eles. Em relação às atividades económicas, aquilo que me parece e que tem funcionado é quase tipo sopa da pedra, desculpem a expressão, que é aos bocadinhos nós mostramos o que temos e apresentamos e alguém diz, mas ficava muito bem isso, que fantástico, então dê-nos lá esse apoio e então nós poderemos fazer essa atualização. Então eu tenho uma técnica que é responsável, ou seja, tenho gestores de temas, no fundo, esta técnica, ela está responsável pela atualização das atividades económicas, pelo cadastro, e andamos há anos a batalhar mesmo com a área de licenciamento para nos ajudar, para conseguirmos ligar as coisas, não tem sido possível. Aqui há cerca de um mês, estávamos a trabalhar no Geoportal e desligámos a camada das atividades económicas, precisamos fazer uma reestruturação. Então aparece aqui alguém da fiscalização a dizer, mas vocês desligaram, era onde eu ia copiar as atividades para uma folha de Excel e fazer a atualização. Eu deitei as mãos à cabeça, como é que é possível? Com tanta formação que nós fazemos, temos newsletters, com tanta divulgação, como é que alguém hoje em dia está a copiar manualmente atividade e a morada para fazer fiscalização? Houve uma reunião e, entretanto, aquilo que foi feito foi criar mais uns campos nessa base de dados. Então, se eles vão ao estabelecimento fazer a fiscalização, atualizam essa informação, não é? Não tem que ser eu, não tem que ser os meus técnicos a fazer. Eu tenho só uma pessoa responsável pelo post-GIS e por toda a normalização. Depois tenho, então, gestores de projeto. Nada passa para o post-GIS sem antes validar um modelo de dados comigo. E o modelo de dados que é elaborado comigo é articulado diretamente com a área de informática para evitarmos redundâncias.
porque existem pedidos duplicados, existe informação duplicada. Eu não vou estar a gerar informação de um lado quando já existe do outro. Um caso, por exemplo, é um trabalho que nós estamos a fazer com os cemitérios. Nós estamos a georreferenciar as câmaras dos cemitérios. Bem, então foi-nos pedir um conjunto de informação. E a primeira ideia foi ver como é que nós fazíamos a georreferenciação, que campos eram necessários. Mas eu sabia que existia no ERP uma tabela que faz essa gestão. E então foi pedir essa tabela para fazer a ligação entre campos, ou seja, eu tenho de um lado só o ponto, fazendo essa ligação ao ERP que fazem toda a gestão, faz essa ligação, conseguimos consultar. Hoje já estamos a gerar os QR codes e colocar lá nas campas, não me perguntem para quê, mas está interessante porque efetivamente o Sr. Presidente foi fazer uma visita ao cemitério e tem o QR code, aproximou o seu telemóvel e viu o historial todo daquele jazigo, quem é que lá está, e foi algo que não nos deu trabalho nenhum, foi só preciso de boa vontade. E esteve a fazer essa diferenciação, até foi um jovem, que nós temos a ocupação de tempos jovens, e foi ele que esteve aqui a fazer esse trabalho com a nossa orientação, e ficou um trabalho efetivamente, sim, e funciona, tem funcionado assim, mas há algumas dificuldades internas ainda em montar o sistema. Eu atrevo-me a dizer que o recurso fundamental é a colaboração. Isso, a boa vontade acima de tudo. Obrigada, Ana. Obrigada. Miguel. Sí, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? La colaboración interadministrativa, ¿no? Que es lo que estáis hablando, ¿no? Es esencial, ¿no? Yo casi, bueno, estamos ya absolutamente fuera de tiempo. Me gustaría darle paso a Álvaro, porque sí que en el chat veo que ha respondido a alguna cuestión, ¿no? Que se había suscitado en relación con la validez jurídica, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí en ese punto el nivel de la administración que proporciona la información y sus responsabilidades, ¿no? Es verdad que en España hay una disposición adicional quinta de la Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria que atribuye a los ayuntamientos esa obligación, ¿no? de facilitar el planeamiento urbanístico, ¿no? Pero bueno, en todo caso, Álvaro, no sé si en 2 minutitos, porque es verdad que deberíamos ir cerrando ya la sesión. En 2 minutos, Álvaro, para comentar alguna cosa en relación con esto. Álvaro, el sonido. No sé si estás... ¿Me oye ahora? Muy bien. Sí, ahora. Sí, vale. El planeamiento urbanístico se compone de cada uno de los expedientes administrativos que se aprueban. Entonces, si se aprueba un expediente, puede haber una modificación, que es otro expediente, un plan de desarrollo, que es otro expediente. Entonces, el planeamiento urbanístico es la suma de todos ellos. Entonces, hay que interpretarlos. No es que yo publico un expediente y tardo un tiempo en divulgarlo por la web, sino que un expediente, igual que una ley, se puede modificar. Entonces, la interpretación legal, que tiene que ser jurídica, de qué es lo vigente, es en el punto en el que estamos. El planeamiento urbanístico es complejo en ese sentido, de que es una amalgama de muchos expedientes. Si quiero divulgar una versión interpretada por los departamentos técnicos para divulgar el planeamiento urbanístico lo más fácil posible para no expertos, lo tengo que interpretar, pero no valdrá para que lo utilice Catastro, Registro de la Propiedad, porque lo he interpretado yo para juntar todos y cada uno de los expedientes. Entonces es el tema en el que tenemos que diferenciar y ser muy cautos a la hora de qué datos de planeamiento urbanístico divulgamos. Si un ayuntamiento prepara los datos y los aprueba definitivamente en un formato GIS que sea totalmente compatible para ser divulgados, pues ese dato es legalmente válido, pero si los aprueba en un PDF firmado electrónicamente, hay que pasarlos, ya lo estoy interpretando para poderlo divulgar por una base de datos espacial. Sí, no, totalmente, vamos, realmente ahí has dado ahí en el punto, ¿no? La clave, ¿no? O sea, ese cambio de formatos efectivamente hace que la validez jurídica se quede por el camino, ¿no?
Bueno, yo por mi parte, Cristina, si te parece, cerramos un poco la mesa, porque, vamos, sobre todo agradecer la oportunidad de estar aquí y a los organizadores de estas jornadas ibéricas. Y por mi parte, muchísimas gracias a todos. No sé si, Cristina, quieres añadir algo más. Também queria agradecer muito aos oradores e o interesse das suas apresentações. Congratular a organização por ter conseguido uma igualdade de género nesta sessão, que também é sempre de saudar, e agradecer a todos os participantes. Alguma questão que possam querer colocar, vou tomar a palavra à Direção-Geral do Território na questão que tem a ver com o Sistema de Informação Territorial. Estamos sempre com a porta aberta e ficamos com mais curiosidade relativamente a estas diferenças e estas semelhanças entre os dois países. Tá? Ficou aqui um capital de curiosidade que eu acho que pode ser interessante manter algum contacto en relación a este asunto. Pues muchísimas gracias y cerramos ya la mesa. Venga, estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, a ti y a todos. Bueno, sí, Emilio, no sé si querías decir alguna... No te estamos... Vamos, no te estoy oyendo, Emilio. No, solo quería decir que nada, que muchas gracias por así especial que te he metido en este berenjenal y a Álvaro y a Alberto, que es la segunda vez. La próxima vez no nos van a coger el teléfono. No, encantado, Emilio. Encantado de participar. Bueno, muchas gracias, buen trabajo y hasta la próxima, ¿no? Obrigado. Cuando venís a Lisboa visitáis Dirección General de Territorio. Tendremos mucho gusto. Lo mismo digo en este caso. Adiós. Adiós. Adiós.